Quanto aí você organiza ali. Um abraço. Sou o professor Joel, sou acadêmico de jornalismo. Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias, Porto Velho, 11 de julho de 2026. E nosso foco, nossa pauta, né, o principal objetivo da Web Rádio é buscar no nosso povo uma grande conscientização de classe. Um só povo, uma só nação. Não justifica estar nos degladiando, né? O ódio, ao adentrar a política com muita força, como uma organização criminosa a partir de 2018, né, trouxe o desconforto, a desesperança, né, e a inimizade. Foi um momento de desinteligência que alguns ainda insistem em permanecer, né, com esse cenário, com essa visão, né, que o ódio não cabe na política. O que cabe na política é o debate, a racionalidade, a possibilidade de encontrar caminhos para se resolver problemas da grande maioria. Isso é política, um grupo pequeno de pessoas reunido para resolver o problema, né, e que se possa ter uma perspectiva, um plano, um projeto de Brasil, de futuro, né, para que o nosso povo ele possa ter esperança de dias melhores. E a gente entende, enquanto, né, futuro jornalista, né, acadêmico de jornalismo, que diante de um salário mínimo, né, que se paga, que é muito pouco, se o governo não atuasse concretamente, efetivamente, com os programas sociais, certamente a gente estaria num cenário de fome e miséria, né, fila do osso, como a gente viu no governo passado. Eis a grande questão. Então a gente chama você para uma grande reflexão, para que a gente possa ter essa compreensão. Um só povo, uma só nação. Nós não somos, não podemos, não deveremos, não deveríamos ser ou estar inimigos uns dos outros. Um de um lado, outro do outro. Está errado. Há de se fazer um debate para se buscar um caminho racional de se resolver o problema. E quem mais necessita? A política deve estar atenta e de olhos, né, bem fortes e firmes para quem precisa, para quem necessita. Obviamente, né, ao longo dos anos, dos séculos, né, colocaram o dinheiro acima das vidas, acima de tudo. Né? E quando a gente sabe que nesse mundo material o que você vai levar são as suas boas ações e não sua riqueza, né? Não a maldade que você promoveu por aqui. Então nunca é tarde para que a gente possa fazer o quê? Essa grande reflexão que a gente chama todos os sábados, todos os dias, todos os momentos, para que a gente possa abrir nosso coração e pautado nos ensinamentos de Cristo, verdadeiramente nos ensinamentos de Cristo, não que a gente tem visto em algumas igrejas, né, pastores milionários, né, sugando um pouco do fiel. Esse é um problema sério, né? O poder se nutre da miséria e da ignorância. É por isso que o salário é mínimo e a educação nós passamos por grandes dificuldades. Muito embora o governo federal tenha feito todos os esforços. A gente sabe que, né, o governo federal, se não fosse esse piso do magistério, seria uma tragédia, porque não, além disso não se está conquistando nada mais. Valorização, né, não tem acontecido na realidade. E diante desse cenário, a gente pede o quê? Do que a gente comenta, do que a gente fala? Uma grande reflexão. Vamos abrir nosso coração, né? A harmonia, a paz, o carinho, o respeito uns pelos outros. É isso que a gente tem que buscar e fomentar. Mas aí nós, quando a gente vê que pessoas, né, que adentraram a política democraticamente, de certa forma, né, mas iludindo, enganando, né, comprando votos, né? E hoje essas pessoas, o que é que elas fazem? Né? Desviam o erário público. Esse dinheiro deveria ir para uma creche, ir para uma escola,
né? Melhorar o salário do servidor, né? Da educação, da saúde, que são os principais pilares que todo mundo diz e fala, mas na prática a gente observa que não é isso, entendeu? Então o que é que a gente quer, o que é que a gente pede, né? Que o discurso do ódio, né, como a gente tem assistido, ele comece a perder força. Então a gente já até percebe que houve uma mudança muito grande, né? Dos anos de 2018 para 2026, houve uma queda grande nesse sentido. O problema é que existem algumas pessoas, né, que se destacam na política, né, senadores, pré-candidatos aí, como a gente tem assistido, que tem promovido uma entrega, né, da soberania nacional, certo? Não é por amores, não é. A gente precisa falar a verdade, dizer a verdade e levar várias fontes. A gente precisa ler várias fontes para poder a gente ter a nossa opinião própria, não ser induzido pelas grandes mentiras. A gente observa que existe uma preguiça mental. É melhor eu ver aquilo na televisão e acreditar, certo? Do que eu ir pesquisar, eu estudar para ter a minha capacidade intelectual exercitando a verdade. Esse é um grande problema, né? Um dos grandes problemas. E o que a gente pede é que, numa reflexão, né, como a gente tem a compreensão de um país, né, de um país soberano, né, com harmonia, com paz, com respeito, com carinho uns pelos outros, né, a gente possa caminhar nessa direção, né, e tirar o ódio, porque o ódio ele impede o raciocínio lógico. É isso que a gente pede, é isso que a gente gostaria de poder trabalhar com todos. Como o Seixas dizia, né? Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Então, esse conjunto da sociedade, né, precisa ter harmonia, precisa estar em paz, né? Não precisa estar olhando para o seu umbigo, como a gente tem assistido. E é uma praga que se espalhou pelo país afora, que é o desvio de recursos, que é a rachadinha, certo? Que é a desonestidade imperando. E eles fazem um coletivo, uma quadrilha, né? Onde muitas pessoas que fiscalizam, ou que assinam, ou que fazem parte desse conjunto. Mas aí esquece que tem um Supremo Tribunal Federal, tem um Ministério Público que apura, que descobre, que investiga, não é isso? E manda prender. Então esse cenário de desonestidade é lamentável, porque a gente observa que a política não é isso, não é você usar o cargo em benefício próprio. O olhar para o seu umbigo enquanto um cargo está errado. Você está ali para promover o bem-estar social das pessoas. Eis a grande questão. E quando não acontece isso, aí estamos assistindo tragédia também aqui na nossa Assembleia Legislativa. Claro que vai ser apurado, vai ser estudado, mas já se tem vestígios de desvio de dinheiro, né? E de coisas que não pode acontecer na realidade diante de um cenário de que o povo precisa ter os benefícios que a política deveria promover. Que aquele deputado, que aquele senador, que aquele vereador deveria estar promovendo o bem-estar social do povo. Eis a grande questão. Esse é o problema. Entendeu? Então, de forma incorreta e deselegante, a gente tem assistido alguns parlamentares, né, se apropriar do erário público, abutres do erário público. Esse é a grande dificuldade. Se apropriam benefício de um grupo e fazem festa com o chapéu dos outros, que esse dinheiro é do povo, são de impostos. E a gente, infelizmente, tem assistido isso, né? Não só lá em Brasília, né? Com Sóstenes, né? O pastor da igreja,
400 e tantos milhões em casa, inúmeras pessoas, né? Com muitos prefeitos do PL sendo presos. Então você precisa fazer a pesquisa, precisa acreditar no que a gente está falando aqui, mas vamos fazer a pesquisa, né? Para que a verdade ela se sobreponha, para que a verdade ela se fortaleça, né? Porque a gente tem visto que as mentiras adentram a nossa mente e os nossos corações. E muita gente tem absorvido, porque foi um trabalho psicológico feito com o nosso povo, a partir de 2018, né? Assim que a gente percebe efetivamente, como uma organização, desculpa a expressão, mas de idiotilizar uma parcela da nossa população. Você votou num candidato que nunca fez nada por ninguém, a não ser por ele mesmo, pela família. Era o óbvio, era só fazer as leituras adequadas, fazer as pesquisas que você deveria tudo com certeza. E não foi isso que aconteceu, o povo foi induzido às grandes mentiras, né? Lamentavelmente, nós caímos num período de trevas, né, de 2018, que na realidade não está pior, né? Porque o presidente Lula ele tem promovido um diálogo, um debate, né? Uma perspectiva de futuro para o nosso povo, né? Trouxe de volta os programas sociais que o ex-presidente tinha retirado. Ele tirou mais de 90% da farmácia popular, que é uma bênção para quem aposenta. Você sabe, quando aposenta, você não consegue manter, porque há uma perca financeira, tá entendendo? Então é importante que a gente faça esse debate, é importante que a gente faça isso de forma racional, para que a gente possa avançar, caminhar na direção de um país com justiça social. Não é outra coisa. A violência ela tomou um vulto muito grande. Por quê? Porque muita gente que representou o país, né, principalmente o ex-presidente, ele usava o discurso do ódio. Deputados, parlamentares e assim por diante usavam a tribuna para um discurso do ódio. E isso foi influenciando a população, aqueles que têm a tendência à violência, certo? Esse povo sempre existiu, esse povo do mal sempre existiu, mas eles nunca tiveram o quê? Oportunidade, né? Uma tribuna para poder falar, esbravejar. E com o advento dessa mudança, né, da desinteligência implementada a partir de 2018, é que a gente viu que muita pessoa do mal adentrou a política. Aí nós estamos assistindo o quê? Que o governo atual combate bastante a emenda secreta. Como é que pode, hein? Dentro da racionalidade, uma emenda, um dinheiro que vai, às vezes, para onde, fazer o quê? Quer dizer, isso não existe, certo? Qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio lógico estaria condenando. Como é que você vai, né, um pré-candidato à presidência da República, vai para os Estados Unidos pedir taxação, pedir que joguem bomba aqui no Brasil, pedir que... Uma série de coisas que é lamentável, muitas vezes as pessoas elas não querem raciocinar corretamente, entendeu? Não é falar, disseram, ouvir dizer, são provas concretas. Então o que a gente pede, né, diante dessa introdução, que o nosso povo possa fazer uma grande reflexão, né? Abra seu coração, vamos caminhar na direção dos ensinamentos de Cristo, né? Eu tenho dito, tenho repetido, que eu não tenho dúvida, se a gente fizer esse raciocínio lógico, você vai ver que você não tem inimigos, não poderia ter inimigos na política, você pode ter adversário, inimigo não, porque eu tenho um projeto, um plano, você tem outro, então vamos para o debate, qual é o melhor, qual é o meu ou é o seu que vai atender o povo? Essa é a verdadeira política, e não emenda secreta, emenda PIX, certo? E aí nós temos assistido inúmeras supostas autoridades sendo presas. Aí Rio de Janeiro e por aí vai.
Entendeu? Então é preciso que a gente faça o quê? Uma grande reflexão nessa direção. Um só povo e uma só nação. Vamos caminhar na direção dos ensinamentos de Cristo. Certo? Seria uma introdução. Eu aproveito esse momento. Quero mandar um grande abraço para minha querida mãe lá em João Pessoa, Dona Valquíria, lá assistindo o programa com meus irmãos, né? Minha mãe teve doentinha esses dias, né? Mas que Deus abençoou, ela tá se recuperando, tá melhorando, né? Tá fazendo os exames. E que Deus abençoe, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes nossa é a saúde. Eu tenho dito, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Ok? Você está na Web Rádio, Zona Sul Notícias, Porto Velho, Rondônia. Quem chegou agora aqui foi o Luiz Carlos. Aí, Luiz, fizemos uma introdução com relação à questão de desonestidade implantada a partir de 2018, o escritório do ódio e do crime. Aí. Então, isso influenciou muita gente que tinha essa índole, só não tinha um espaço. Né? Com o advento da política, eles obtiveram espaço e hoje a gente tem grande dificuldade ainda de caminhar na direção da paz, do sossego.